Salve galera, aqui é Júnior Rocha, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais um bate-papo cafeinado, sim. Dessa vez o cara que resolveu falar com a gente foi Rodrigo de Magalhães, ele que é fotógrafo, é retocador e é instrutor de aplicativos Adobe. Ele também é palestrante do Photoshop Conference de 2020, né? Continuando a nossa série de entrevistas com os palestrantes do Photoshop Conference desse ano. Então, seguinte, vamos ver o que ele vai mostrar pra gente, o que ele vai falar um pouco e, claro, né, vai rolar uma dica de fluxo de trabalho ali no Lightroom muito bacana durante a entrevista. Então, gente, espero que você curta a entrevista, segue o canal, dá um like no vídeo, comenta aí e vamos lá assistir ou escutar a entrevista. Valeu! Então, salve Rodrigão! Boa noite, meu querido! Fala aí, boa noite, Junião. Boa noite, galera. Prazerzaço estar aqui mais uma vez. E aí, como é que tá? Pois então, velho, novamente nós aqui conversando, acho que é a terceira ou quarta entrevista. Acho que é por aí, terceira ou quarta. Eu digo, já nem sei mais o que perguntar para esse cara. Esse ano eu não vou pôr fogo no palco, eu prometo. Isso já é um bom começo, assim. Já não ajuda, botar né? fogo no palco ajuda bastante. Então, Rodrigão. Então, para quem não conhece, né, um pouquinho do Rodrigo. O Rodrigo é fotógrafo, educador também e também é instrutor do Senac de Piracicaba. Certo? Exatamente. Retocador de imagens. Comecei lá atrás com design. E aí o design me ajudou muito a entender todos os conceitos dentro principalmente do pacote Adobe, mas muitos dos conceitos fotográficos também. O design é uma paixão que a gente acaba nunca deixando, né? É uma coisa que, putz, toda vez que a gente vê uma peça legal, a gente bate aquela vontade de começar a gramar de novo, de começar a criar de novo. E eu acabo tendo que usar o design para tudo que eu faço, até para as artes próprias, né? Porque afinal de contas tu acaba fazendo todo o teu material, álbuns acredito eu também, então tu acaba tendo que, vamos dizer, não fica necessariamente conhecido por isso, mas tu utiliza isso o dia inteiro, todos os dias, vamos dizer, para executar o teu trabalho. Exatamente. E, para não esquecer, você dá aula também, né? Pois é. Nas horas vagas. Nas horas vagas. E foi difícil horas vagas, porque, cara, foi uns 3 meses para conseguir falar com esse cidadão aqui. Então você me apoia, porque ele ficou me enrolando. Não, cara, o Ale me ligou me zoando, só para você ter uma ideia. Aí eu resolvi tomar vergonha na cara, né? Fazer o quê, né? Meio que forçado a vergonha na cara, mas tudo bem. Ainda você vê que o meu mal é gerenciamento de tempo, né? Vou te comprar um livro sobre Scrum ou White para gerenciar projetos e tal. Legal. Então, cara, hoje, vamos dizer, você foi, ao longo dos nossos bate-papos e tal, você foi migrando um pouco de cá, um pouco de lá, sendo um profissional até multiuso, mas hoje, fora ali a parte de treinamento, o teu foco principal é evento, é casamento, totalmente. O que acontece, cara? Eu vim do mercado de moda, né? O mercado de moda é um mercado que sempre foi super aquecido na minha região. E aí, com a chegada das blogueiras, eu acabei perdendo muito cliente. É uma coisa que eu sempre digo, a blogueira ela veio se reinventando no mercado e trouxe dentro de um único profissional todos ao mesmo tempo, né? Então, ela fazia a escolha dos looks, ela fazia o stylist, ela fazia a produção
fazia as fotos, postava tudo isso e ainda por cima trazia os clientes. E aí era difícil competir com esse mercado. Isso não é uma crítica, isso é só uma constatação do que aconteceu. E durante um tempo os fotógrafos, não só eu, mas os fotógrafos aqui da região ficaram a pé, assim, né? Ficaram sem clientes e tal. E aí o que aconteceu foi que eu tive que achar um outro mercado. O mercado de publicidade, eu estou falando isso em 2014. O mercado de publicidade estava desaquecido, estava bastante baixa também, e principalmente aqui na minha região, que já é difícil, já é fraco. A gente tem uma tendência aqui na nossa região de que o cara vai buscar profissionais em São Paulo, como se isso fosse um critério de melhor condição de fotógrafo, de profissional. Sim. E tanto que eu tenho muito mais clientes em São Paulo do que clientes aqui hoje em dia. Eu acabo atendendo ainda um pouco de publicidade, alguns clientes específicos, mas hoje eu estou dividido entre publicidade, com retoque, tratamento de imagens e a parte de casamento. A parte de casamento foi uma parte que foi me apresentada por alguns amigos e eu simplesmente me apaixonei por conseguir colocar dentro de um mesmo lugar a ideia da técnica da foto e a emoção da foto. Então, isso foi uma coisa, a adrenalina do casamento é bem legal. Assim. Então, é uma coisa que eu acabo fazendo também. Sim, é diferente, né? Eu que só fotografo produto, eu tenho tempo para fotografar o produto, ajeitar, ficar lambendo ele até ajustar tudo. Casamento já não, é tipo, agora não fez, azar, agora vamos para a próxima. Exatamente, se escorreu a lágrima ali, ela vai secar até você chegar na luz certa. Então, tem esse lado. Mas são fotografias diferentes, eu acho que são fotografias que trabalham com linguagens diferentes também. Eu tive que aprender tudo isso, tive que entender todo esse processo. Mas eu te confesso que a fotografia de estúdio ainda é muito presente na minha vida. Um pouco dessa fotografia de retrato é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, sim, sou um cara polivalente aí e tento não deixar nenhum dos mercados, porque eu sou apaixonado pela fotografia em si. Então, é isso. Eu não faço comida porque é uma coisa que eu não sei fazer, até já me arrisquei a tentar aprender e tal. Mas tem caras muito mais competentes no mercado que eu para isso, enfim. É isso. Sim, nós temos vários ali, como Diego, Rousseau, Richard Schelles, o Benhu, mais uma galera ali que é punk da fotografia. Enfim, tem uma galera muito bacana aí. E eu só fico babando literalmente dos dois lados, né? Do lado técnico da foto e pelos hambúrgueres, pelas comidas. E quem não, né? Eu gosto bastante. Gente que participa de grupos, a gente até zoa quando o cara coloca foto de hambúrguer, tipo, 9 horas da manhã, o cara botando altos pratos produzidos no grupo, no fórum. É pornografia isso, né, cara? Não pode. Bacana, cara. E vamos dizer assim, eu fiz essa pergunta pro Ribas e queria fazer contigo referente ao casamento. O que não pode faltar na tua mochila? Cara, acho que são vários elementos, assim. Tecnicamente falando, um conjunto de lentes legal, assim, para que você possa ter variação de composição. Isso é uma coisa que o casamento pede, diferente de um estúdio que você pode... eu estou com uma 85, eu estou com uma 50, eu consigo fazer uma 85, fazer o mesmo quadro de uma 50 de uma forma muito fácil. No casamento, você tem, às vezes, a dificuldade de chegar até o objetivo da foto, ou, às vezes, está muito próximo, então você precisa de uma lente um pouco mais angular, né, um pouco mais aberta. Então, assim, ter um set de lentes razoavelmente de uma amplitude grande, aí, né, de um range grande. Então, hoje eu trabalho com uma 17-40, trabalho com uma 50mm 1.4 e trabalho com uma 85 1.8. São as 3 lentes que eu utilizo e só utilizo essas lentes. Hoje, assim, já me perguntaram isso, mas qual lente mais você teria? Eu trocaria a minha 17-40 por uma 16-35, que é uma lente com valor agregado muito maior.
E estou bem satisfeito com a 50 e com a 85. Talvez a 50-2 aí, que é uma lente bem legal também. Outra coisa que não pode faltar é pilha. Isso não pode faltar, tem que ter muita pilha. Eu sempre levo os meus packs de pilha. Tanto para equipamento e tanto pilha para o fotógrafo aguentar o evento inteiro. Então, força de vontade, né? Uma coisa que, cara, é impressionante, assim. Eu costumo dizer que o fotógrafo, ele é o primeiro cara a chegar, muitas vezes, e é o último cara a sair, né? O fotógrafo de casamento. Porque a gente geralmente começa a fotografar, vamos pensar num casamento aí 4 horas da tarde, você vai começar a fotografar essa noiva logo depois do almoço, tipo 1 hora da tarde. E você vai parar esse casamento 2, 3 da manhã. Então, cara, é pegado, assim, 12, 14 horas de fotografia sem parar. Por isso, cartão de memória também tem que ter à vontade, porque você vai gastar. Então, pilha é um negócio importante, porque sempre dá pau, sempre acaba, sempre uma pilha deixa de carregar bem naquele dia que você precisa. Então, além de levar as pilhas recarregáveis, eu sempre levo um pack de pilhas Duracell Zona mesmo para ter de backup. O flash não pode faltar. O que mais? Acho que isso. E força de vontade. Isso, né? Gás, energia, isso não pode faltar. Acho que outra coisa importante é a percepção. Assim, o fotógrafo de casamento, e é uma coisa que eu falo, inclusive, para as minhas noivas. Eu não faço mais de um casamento no final de semana. Porque a carga de energia que a gente gasta, cara, é gigantesca. Assim. Você tem que estar o tempo todo atento a tudo que está acontecendo. Isso é uma coisa que no final do dia, cara, a hora que você termina o casamento, sabe, parece que você tem um cavalo nas suas costas. É impressionante o peso disso. Acordar no dia seguinte e começar outra história, cara, chega a ser irresponsável, assim, na minha opinião. A não ser que você tenha uma equipe muito afinada, que você consiga trabalhar com 2 equipes em 2 dias diferentes. É muita coisa. Gerenciar essa equipe no dia também. Às vezes eu chego a trabalhar com 7 fotógrafos no casamento. Então, dependendo do casamento que eu pego, imagina, são 7 caras para você gerenciar, programar, ficar atento ao que os caras estão fazendo. Então, você está trabalhando com fotógrafo e filmmaker ao mesmo tempo. São 2 linguagens, 2 histórias diferentes, né? Contadas de uma forma diferente. E um pode atrapalhar o outro. Exatamente. Então, esse gás e essa percepção, essa ideia de ter uma sintonia muito fina, assim, sabe? É bastante importante, cara. E nessa nessa era mobile, os convidados ainda atrapalham muito o casamento ou já deu uma estabilizada esse negócio? Cara, na verdade, do cara se meter na foto, o cara querer fazer registro no celular e te atrapalhar. Então, isso não me incomoda, sabia, cara? Porque eu acho que isso faz parte da história que está sendo contada. Desde o tiozão chato lá, que está com o celular na frente de todo mundo, mas ele faz parte da vida da noiva, né? Todo mundo sabe que ele é o tiozão chato, todo mundo tem um tiozão chato. Então, isso faz parte da contação de história, né? Da história sendo contada literalmente. Então, isso já me incomodou, assim, pô, mas o cara tem uma foto, o cara vai ter a foto antes de mim, e aí quando eu for dar para a noiva já tem a foto. Mas é assim que o mundo é hoje, né? Então, ok, vamos fazer a coisa acontecer dessa forma. Eu tento procurar outros ângulos. Agora, tem vezes que o cara se coloca na frente, né? Enfim, Já deu? Chega para lá, tipo aquela... Oh, desculpa aí. Eu já cheguei a trocar ideia, assim. Já cheguei a pedir para esperar, por exemplo, se a noiva está posando, muitas vezes acontece isso nos ensaios que a gente faz no intervalo, né? E aí vem o cara querer fotografar, e eu falo, então vamos fazer o seguinte, deixa ele fotografar, ele faz a foto, depois eu faço. E aí o cara faz a foto dele, depois ele vai embora, e aí a coisa continua. Então, acaba sendo normal, assim. É diferente de você, porque assim, você chegar a ser estúpido com um cara desse, pode ser o tiozão chato, mas é o tiozão querido da noiva, entendeu? Então, é melhor você não arrumar essa briga, sabe? Deixa a coisa acontecer e tá tudo certo. E já passasse, assim, por alguma furada nesses casamentos, do tipo, vai dar merda isso e não vou conseguir fazer, ou deu algum problema que tu teve que se virar nos 30, assim, para tentar resolver, para dar certo? Cara, uma vez eu tava fazendo um casamento tava de frila para um cara,
e a gente estava com 2 câmeras e 3 lentes. Então a gente revezava, uma das lentes a gente revezava. E no meio do casamento, esse cara derrubou essa lente que a gente revezava. Tive que fazer o casamento inteiro com a mesma lente. Isso foi uma vez que deu trabalho. Agora, eu já fui mandado embora de casamento, já fui expulso pela mãe da noiva, porque eu era tatuado, veja você. E aí tive que ir embora. O cara que faz muito casamento comigo, que é o Fábio Rebouças, ele também tem o braço todo tatuado, até bem mais que eu, assim. E era uma galera bastante religiosa, assim, a mãe da noiva ficou um tanto quanto assustada com a gente. Não sei por quê, porque nem tem essa cara de assustadora, assim. Mas ela pediu pra gente ir embora, dispensou o nosso serviço, aí entrei em contato com a noiva, falei, ó, a sua sogra tá pedindo pra gente ir embora, e eu queria saber de você, meu contrato é com você, o que a gente faz e tal. Então já passei alguns perrengues nesse sentido, assim. Cara, basicamente é isso. Já tomei banho de chope no meio do casamento, já separei briga. É uma festa de casamento, com tudo que é peculiar, é uma festa de casamento. Então você imagina que pode acontecer qualquer coisa, literalmente. Eu tomei uma caneca daquelas tem na Oktober, né? Que você está bem acostumado com aquelas de 700 ml, assim. Uhum. Eu tomei uma dessa nas costas, gelada. Você imagina como é que foi o resto, bem no começo da festa, por sinal. Eu passei o resto da festa inteira cheirando o chopp azedo. Foi bem legal, sensacional. Sensação. Eu conheço a sensação porque uma vez num show, um cara tropeçou e esmagou 2 copos de 400 ml de chopp nas minhas costas, assim, isso desceu nas costas e foi lá para baixo. Aí, tipo, eu só vou ver um banheiro, um chuveiro, tipo, um outro dia. Então, como é que faz, né, cara? Não tem jeito. Coisas que acontecem. E pré-wedding, cara? Como que é a tua preparação para o wedding? Como é que é? Legal você perguntar disso, cara. Eu nunca sei como é, para falar bem a verdade para você. Toda vez que eu me preparo para o pré-wedding, eu tento fazer com que as fotos sejam o mais a cara do casal possível. E isso não é uma coisa tão simples como parece. Assim. Tem muito casal que às vezes não tem essa identidade tão forte. Às vezes você tem um casal que os dois são do rock and roll e aí, beleza, as coisas acontecem. Você tem um casal que, sei lá, a gente é bem do mato, então, pô, você já sabe muito como coordenar essas fotos. Agora tem casal que o cara é diferente dela, né, tem umas diferenças muito grandes, ou às vezes aquilo que eles gostam não tem muito a ver com você, acontece muito isso também. Então, precisa, de alguma forma, gerenciar isso. Mas o que eu faço, na maioria das vezes, é justamente chegar num ponto aonde eu consigo entender o que o casal é, como o casal é, e aí levar o casal para esse ambiente, tentar colocar nessa emoção, tentar colocar nessa situação. E aí, se o casal é da praia, vamos para a praia. Se o casal é do campo, vamos para o campo. Então dá para a gente brincar com isso. E desses pré-weddings todos, teve alguma locação assim, que tu achou mais inusitada, mais interessante? Cara, eu gosto bastante de ruína, assim, né? Então é uma coisa que eu proponho muito aos casais. Então acontece às vezes de eu levar os casais para lugares onde, cara, faz tempo que não vai alguém, assim, sabe? Então aqui em Piracicaba a gente tem uma região muito forte de cana-de-açúcar, né? E a gente tem alguns engenhos aqui que foram abandonados e são da prefeitura, assim, que estão totalmente em ruínas e, cara, da época do Império, né? Então você imagina, são ruínas de verdade, assim. E aí eu gosto muito dessas locações porque, né, tem esse lado da ruína, essa coisa histórica e tal. E aí, cara, aqui em Piracicaba a gente tem uma infestação muito grande de carrapato. E aí você imagina, né? Você põe a noiva lá no lugar, às vezes com um vestido branco, a hora que você vê, o vestido tá ficando escuro, assim. Você percebeu o porquê, né? Acontece às vezes. Mas mais isso, assim, de situações inusitadas. A gente teve uma tentativa de assalto uma vez, frustrada, que os caras não conseguiram. Porque isso é uma coisa que fotógrafos de casamento sofrem muito, assim, né? É muito comum os caras dizem, quer ir pra praia. Aí leva o casal pro Guarujá, por exemplo. O Guarujá é batata. Tipo, que nem aqui em Balneário, pedir para... Exatamente,
sabe assim, no calçadão, né? Eu já fiz foto no calçadão de Balneário, por sinal, inclusive. Sim. Mas é assim, então os caras sofrem muito com isso. Vira e mexe, a gente vê fotógrafo aí desesperado porque levaram todo o equipamento e tal. Então Sim, isso é algo bem comum. Aqui eu citei Balneário porque teve uma vez, pouco tempo até, um colega meu foi fazer no caso foi um ensaio de moda na praia, ele tirou o que ele precisava, trancou tudo no carro, e botou o carro aberto. Levaram tudo. Aí depois disso ele começou, cara, ele contrata um segurança, ele leva as coisas tudo e fica um cara de segurança por equipamento. Vai, tá vendo? Olha onde a gente tem que chegar, né, cara? Olha o nível que a gente tem que chegar. Tem jeito. E até tinha não lembro agora qual que era o fotógrafo também, um colega meu, que ele terminava o evento, ele botava os cartões de memória na cueca. Isso é uma coisa que a gente faz, talvez não colocar na cueca, mas de colocar em lugares separados da onde estão os equipamentos. Isso é uma prática importante. Hoje em dia, eu, além de tudo, levo o computador também para o evento. Então, durante o jantar ali, que é uma hora que tem uma baixa de quantidade de fotos, eu geralmente sento, começo a pegar os cartões da equipe e já vou fazendo o backup ali mesmo. Eu tenho um SSD, até não está aqui, mas eu podia mostrar, mas eu tenho um SSD da SanDisk, que ele pode bater, pode cair, pode molhar, ele é prova de choque, prova de um monte de coisa. Então, eu levo esse cara para fazer esses backups. Então, eu fico com os cartões, com as imagens, não apago o que fica nos cartões, coloco no HD e aí saio do evento. E isso, obviamente, em lugares separados, às vezes em carros separados, para não correr risco. Porque às vezes o ladrão não quer nem o carro, né? Ele não quer nem o equipamento, ele quer o carro e acaba dando sorte de, dentro do carro, encontrar um monte de coisa, né? Não é só pelo equipamento. Sim, é uma loteria do ladrão, que ele pegar tá valendo. Exatamente. Então é uma coisa que eu passei a fazer depois de um tempo, depois de ver alguns colegas, porque imagina, cara, você sai de um casamento com, sei lá, 10 cartões de memória, aí o ladrão vem, leva todo o seu equipamento e leva os cartões também. Então você não tem só a perda material, você tem a perda das imagens registradas ali, né? E com isso você tem um contrato com a noiva, você tem uma série de coisas que a noiva também não pode garantir. Então, obviamente, uma dica que eu deixo para quem gosta desse mercado é colocar alguns cuidados aí em contrato, né? Então, que você está passível aí de sofrer um assalto e, enfim, que as coisas podem acontecer. Mas se fizer tudo pensado, com segurança, com backup, é mais difícil das coisas darem errado. Exatamente. O duro é o cara, além de perder o equipamento, perder o job, né? Pois é, né? Que é uma coisa que é bastante comum, inclusive. A gente vira e mexe e ouve aí histórias de processo, de noiva processando fotógrafo, porque perdeu vídeo, porque perdeu foto. É complicado. É bastante complicado. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Espero que nunca aconteça. E eu tomo todas as precauções. Então, assim, depois que eu chego em casa, eu ainda pego esse backup e jogo na nuvem. Aí, só depois disso, eu vou dormir. Então, assim, às vezes, mesmo cansado, sabe? Mesmo destruído aí por conta de um dia inteiro fotografando, mas é importante fazer esse processo. Depois que está na nuvem, eu tenho físico, eu tenho nos cartões, aí eu durmo tranquilo. Aí, no dia seguinte, eu jogo para os meus cartões internos aqui, e aí eu vou fazendo o processo todo de segurança, todo de confiança do meu sistema, né? Mas é uma coisa que muita gente não pensa de como fazer isso. É um fluxo extremamente importante. Com certeza, né? Eu que não fotografo fora, mas assim, cara, 2, 3, 4, 5 HDs externos, fora o que está dentro da máquina. E eu digo, são mais ou menos 8 teras de discos, mas na verdade são 4, porque eles ficam se espelhando o tempo todo. Então. Dá sei lá, um lance de energia que vai em um HD para o estouro, o que tem naquele está no outro também, e o que está correndo ainda está na nuvem. A nuvem veio ajudar bastante nesse sentido, né? Hoje, com as internets um pouco mais rápidas, assim, fica mais fácil. Antigamente era mais difícil você jogar tanta informação para a nuvem, assim. Hoje fica um pouco mais fácil. Mas eu tenho esse processo também de jogar para um NAS
e o meu NAS joga para a internet. Exato. E eu consigo acessar tanto a nuvem quanto o NAS em qualquer lugar onde eu esteja. Então, se eu precisar acessar um backup, às vezes o trabalho entregue também eu acabo tirando da nuvem e deixando só no NAS. E aí, se eu precisar acessar, eu tenho como entrar e acessar de onde eu estiver. Show. Para É quem um não investimento conhece, para quem não conhece essas unidades NAS que o Rodrigo está falando, é uma espécie de um HD externo que você pluga na rede. Você acessa direto pela rede, não vai na USB do teu computador propriamente. E muitos deles têm como fazer um time machine do teu PC, mesmo que você não use Mac. E eles também normalmente conseguem fazer sincronia com a nuvem e você tem acesso remoto a esses dados até pelo celular, se você quiser. Eu tenho aqui, um dos meus é um NAS também. E, cara, super recomendo aí. Só pesquisa aí, galera, que tem alguns que eles são meio lentos para gravação, mas tem uns que são excelentes. E tem esse lance que você ganha um pouco de processamento também, né? Porque a rede, no fim, acaba sendo muito mais rápida e tal. E é como se você tivesse uma nuvem particular, né? A brincadeira é mais ou menos essa. Então ajuda bastante. Assim, né? Eu tenho um NAS com 4 storages aqui. São HD, só que são 2, né? Por o outro. Então, são 2 teras, na verdade. São 4, mas no fim divididos em 2. Show. E eu estou indo quase que ao contrário da entrevista. E como é que é a captação do teu cliente? É muito por indicação ou você tem que fazer material publicitário, você tem que ficar se vendendo na internet, você faz vamos dizer, um marketing ativo também para chegar nesse cliente? No mercado de casamento, que é apenas um mercado que eu atuo, né? Você tem esse lance da indicação. Então, cada casamento que a gente faz, você acaba tendo ali 3, 4 possíveis novos clientes. Porque são, na maioria das vezes, pessoas da mesma idade, são amigas da noiva, que têm ali a mesma condição, às vezes, de vida. Então, são clientes potencial aí muito importantes. Então, de cada casamento, sai pelo menos mais um casamento. É difícil um casamento não trazer outro. Então, essa é uma vantagem muito grande. Mas eu invisto também um pouco de publicidade. Eu tenho um Instagram só para isso. Eu tenho um Instagram que é o meu Instagram de instrutor, vamos dizer assim. E depois eu tenho um Instagram que é só para casamento. Desse Instagram, é um Instagram que, por incrível que pareça, eu até alimento pouco, movimento pouco, mas ele me traz muito cliente. É bem legal isso. E é mais ou menos assim, acaba que o cliente acaba vindo por a própria indicação. Às vezes é um casal que te viu trabalhando, aí depois vai lá ver as fotos junto com a noiva, aí esse casal vem atrás de você. Então, às vezes demora um pouquinho mais, mas ele acaba vindo. Né? E o legal é que geralmente tem o mesmo poder aquisitivo. Então, o seu público-alvo, de certa forma, está garantido, né? Tá dentro ali. E eu não gosto muito dessa expressão, acho que... Mas, enfim, você disse que o mercado está prostituído. De casamento? Cara, eu vejo muita gente preocupada quando... eu participo de alguns grupos de Instagram, assim, aí eu vejo os caras falando, porque fulano está vendendo casamento a R$1.000, isso acaba com o mercado. Eu acho que não acaba com o mercado. Eu acho que tem cliente para todo mundo e você que deve não estar entendendo qual é o seu mercado. Acho que quando eu vejo o cara falando isso, ele ainda não entendeu qual é o ponto dele, qual é o cliente dele, qual é o público-alvo. Porque o casamento de R$1.000 não é o cara que compra um casamento de R$1.000 não é meu potencial cliente. Porque meu casamento está no ticket médio muito mais alto, então não é o mesmo tipo de negócio, o mesmo tipo de serviço, né? Por mais que esteja dentro do mesmo ambiente, mas não é o mesmo tipo de serviço. Então, não tem como eu competir com esse cara ou esse cara competir comigo, são clientes diferentes. Então, acho que o marketing, que é a minha formação, inclusive, me ajuda a entender muito bem isso. Hoje eu consigo compreender isso, entender que, sim, existe muita gente no mercado,
apesar de ter muita gente que saiu do mercado também, o mercado deu uma caída, o mercado de fotografia em geral, mas são os movimentos do mercado, né? O mercado é um processo orgânico, o tempo todo em movimento, dinâmico, enfim. Não vai parar assim de uma hora para outra. Com certeza. E também, na verdade, é uma mutação do mercado, né? Que nem agora a gente tem o fotógrafo de aplicativo, né? Que o aplicativo que consegue os clientes, o cara vai lá, fotografa, não precisa tratar nada, quem trata é a equipe do aplicativo. Boa. Conheço alguns que até usaram períodos de baixa demanda ali para fotografar para esses aplicativos, enfim. E, pô, ele disse, no período de baixa, não paga tão bem, claro, quanto você, fechar o job, aquela coisa toda. Mas ele disse, cara, fui lá, em 1 hora fiz tantas fotos, eles pagaram, sei lá, 150, 160 reais, e eu não precisei tratar foto, não precisei tratar com ok, né, cara? Que é isso que eu acabo fazendo com a publicidade, né? Então, assim, em momentos que eu tenho menos casamentos... Tudo bem que, assim, eu não sou um fotógrafo de casamento que faz muitos casamentos. Eu, geralmente, faço de 10 a 15 casamentos no ano. Até por conta das minhas outras funções, né, dos meus outros negócios, eu acabo não conseguindo dar conta de fazer mais que isso. Então, o meu limite é 12. Ano passado eu fiz 15. Esse ano eu estou com 10. Então, assim, isso vai variando. Mas, assim, por exemplo, janeiro e fevereiro é uma época que eu atendo muita noiva, mas vou fechar esse casamento para outubro, novembro, né? Tá mais agosto, é mais para o final do ano. Então, esse segundo semestre é mais aquecido no mercado de casamento. Apesar de você ter abril e maio aí, que também tem alguns casamentos, mas o segundo semestre é muito mais aquecido. Esse primeiro semestre é um semestre que eu acabo me dedicando muito à instrução e muita fotografia publicitária, muita retoque, muito retrato, é uma coisa que eu acabo fazendo. Então, entender essa oscilação do mercado também é interessante. Às vezes o cara acaba se desesperando e fala, pô, mas eu não tenho respondido cotação. Cara, mas agora não é hora de responder cotação. A hora de responder cotação é começo do ano, né? Que as pessoas estão com as ideias, agora colocou na cabeça que vai casar. A noiva tem muito disso, né? Mudou o ano, agora decidimos que a gente vai casar. A gente decidiu que vai casar e com isso precisa de um fotógrafo. Então, janeiro, fevereiro, março são épocas de responder orçamento, responder cotação de noiva. É isso. Aí, durante esse período, eu estou trabalhando para publicidade, estou fazendo muito retoque, recebo muito retoque de outros fotógrafos. Então, às vezes, o cara é fotógrafo de produto, eu estou fazendo retoque para ele. Então, entender essa baixa, né? Entender essa oscilação de mercado, se adequar a isso e saber ganhar o dinheiro na hora certa. Com certeza. Indo agora para o outro lado, que é o lado de instrução, então, que o Rodrigão é bombril, mil e uma utilidades. Então... Fui ligar a tomada aqui que estava sem. Hoje você ensina Illustrator, você ensina design, você ensina Photoshop, basicamente pacote Adobe para criativo. Lightroom. E qual é a maior dificuldade que você vê nessa galera que está começando nessa parte criativa? Cara, vou ser um pouco duro agora, mas a resposta me exige isso de mim. Talvez você, como instrutor, talvez tenha essa mesma percepção. A maior dificuldade é fazer o aluno entender que a ferramenta é só uma ferramenta. E que tudo que ele precisa para se tornar um bom designer, um bom photoshopper, um bom diagramador, é tudo que não está no software. Porque o software é só uma ferramenta, né? É entender os conceitos de design, entender conceitos de cor, entender conceitos de iluminação, conceitos de ambientação lá no Photoshop, por exemplo, conceitos de mesclagem de camadas, que isso parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Eu acho que a maior dificuldade é essa, né? Entender de linguagem, né? Quando a gente fala de diagramação, por exemplo, fazer uma revista, vamos pensar numa revista, mas fazer uma revista voltada a um público de esportes é totalmente diferente de fazer uma revista voltada para o público feminino.
entender essa linguagem imagética, né, de design mesmo, às vezes é complicado. E isso não está na ferramenta, isso está fora da ferramenta. Isso está nos estudos de design, está nos estudos de cores, está nos estudos de composição, de equilíbrio, enfim. Então, fazer o cara entender isso que às vezes é o mais difícil. E aí, às vezes, muito aluno faz isso. Rodrigo, tem uma aula que eu faço isso, uma brincadeira de começar a ensinar algumas coisas, e aí eu faço um logotipo simples, bem minimalista, mas simples, e eu faço um logotipo na hora, ali, improvisando e tal. E aí os alunos falam, pô, mas como é que você consegue fazer um logotipo tão rápido assim? Cara, porque eu tenho 18 anos de experiência, né? Faz 18 anos que eu faço isso, então eu tenho muita referência, eu tenho muito estudo, eu tenho muita coisa que já está aqui dentro. É fácil pegar coisa e montar uma coisa, mesmo que simples, né? Lógico que a gente não venderia isso, não é essa a ideia, não é mágica, né? Mas às vezes visualmente dá impacto, às vezes visualmente aquilo acaba sendo interessante. Então é pensar nisso, assim, que não adianta só se dedicar ao estudo de Photoshop, né? O Photoshop é só a ferramenta, é entender composição, entender pintura, entender desenho, entender todo o resto. É extremamente importante. No retoque de imagem a gente fala muito disso, né? Nos retoques que a gente acaba fazendo, muitas vezes a gente tem que entender de visagismo, tem que entender de textura de pele, tem que entender de cabelo, tem que entender de maquiagem, e tudo isso faz parte do processo. Sim, eu falo até, às vezes, quando um aluno faz esse comentário, como é que você consegue isso? Gente, eu faço isso há 20 anos, vocês não estão fazendo nem há 20 horas. Exato. Pois é, não tem jeito, né, cara? E disse, não se atenham, às vezes, no que eu estou fazendo, mas o porquê que eu estou fazendo, né? Sim, é muito importante. Por que eu estou deixando a parte clara da imagem mais amarela? Por que eu estou deixando a sombra azul? Porque o briefing, o tema da imagem pede que eu faça. E por que amarelo e azul, né? E às vezes as pessoas me perguntam, como é que você faz essa combinação do nada? Combinação do nada porque eu já estudei cor, eu sei que são cores complementares e eu vou utilizar dessa forma. E ok, certo, né, cara? No final das contas, é tudo... Eu digo que, no meu caso, eu resumo isso tudo a lógica simples, a uma matemática até simples, porque não deixa de ser... O software é matemático, então o jeito que pensa é matemático. Total, Então, se eu tenho a base teórica, os fundamentos aqui atrás, entender a matemática do software... É muito simples, né? É uma coisa que eu falo para os alunos, né? Que, assim, até hoje, por mais que eu tenha uma longa experiência de trabalhar com softwares e tal, eu utilizo, por exemplo, o Adobe Color até hoje, o antigo Cooler, né? Eu utilizo até hoje. E utilizo até hoje porque ele me traz condições de fazer uma composição de cor, uma combinação de cor, muito mais interessante do que se eu for tirar da cabeça. Eu posso fazer pesquisa, eu posso trazer referências de outras imagens e ir construindo uma paleta de cor extremamente rica. Então, eu utilizo essa ferramenta até hoje. Às vezes as pessoas desconsideram um pouco, mas o Adobe Color faz paleta. Não, cara, você tem uma possibilidade de estudo ali gigantesca. Ele disse, cara, eu já usei ele, disse, cara, ele me faz, às vezes, eu pegar uma paleta de cores inusitadas, às vezes que eu não pensaria em usar, e ele vem com uma sugestãozinha lá, pode dar certo. E tem o Sensei por trás, né, cara? Tem o Sensei fazendo toda a inteligência artificial lá atrás, fazendo as combinações de cores. Sensacional, é incrível. Hoje a Pantone está incluída no processo, então você tem ali as tendências, você tem ali o que você pode combinar de tendência. Cara, é enriquecedor, assim, tanto para o nosso mercado de design, para o mercado de fotografia, para o mercado de filmmakers, para o mercado de arquitetura, enfim, é vasto, é bem vasto. E falando de Photoshop Conference, essa vai ser quantas vezes agora? Palestrante? Eu acho que é a 5ª vez, cara. Eu acho que é a 5ª vez, porque no primeiro ano eu palestrei 2 vezes, que foi você também, né? Palestrou 2 vezes no primeiro ano. Eu fiz uma palestra bônus e uma palestra junto com a Lê. Aí depois eu palestrei sozinho, depois eu palestrei com a Lê de novo, enfim. Eu acho que eu estou indo para o 5º ano, para o 4º ano, mas para a 5ª palestra. Eu acho que é isso. E, cara, a sensação é sempre a mesma.
frio na barriga, desespero, vontade de fugir e, ao mesmo tempo, vontade de estar lá agora, assim, né? Acho que a maior decepção com relação ao lance do adiamento foi por conta, cara, agora agora falta tudo isso de novo, né? Eu estava esperando... Tipo, é como se voltasse para o começo do ano, falta meio ano de novo. Não, o coronavírus, para quem é ansioso que nem eu, cara, não dá certo, assim, o negócio está me matando. Mas é extremamente importante, né? Mas, enfim. Esse ano a gente planejou uma imagem, a gente tem essa imagem já pronta, tem até os sketches aqui, depois eu posso até mostrar alguma coisinha, um spoilerzinho. E a gente fez alguns desenhos, e aí esse processo todo começa lápis e papel mesmo, assim, né? Todo ano a gente faz isso. Então, esse ano eu vou palestrar junto com a Lê de novo, a gente vai produzir uma super imagem, a gente acabou adiando a produção, por conta também do adiamento do evento, e a gente está no processo aí de desenho ainda, de entender quais são os pontos, as discussões sobre aquilo que vale a pena a gente levantar como poética da imagem, aquilo que não vale, enfim, isso é uma discussão que são dias e dias e dias e dias de discussão, reunião, eu e o Ale está a 100 quilômetros de mim aqui, mas a gente se fala aí toda semana, pelo menos, para a gente discutir essa imagem. Então, Sim, cara, é uma delícia. E o Ale tem uma visão muito perfeccionista da coisa, ele realmente... Exato. Ele tem essa coisa... E uma coisa que funciona bem com a Ale, assim, que é uma coisa que a gente até conversou. A gente acabou criando uma intimidade, lógico, também pela amizade, pela relação que a gente acaba levando de tanto tempo aí, mas assim, tanto eu quanto eles temos a abertura total para um dizer pro outro, cara, tá uma bosta, vamos fazer de novo isso, não ficou legal, vamos refazer, e isso acontece durante o processo, né? A gente tem alguns casos de coisas que a gente pensou em fazer e acabou não fazendo. Tem muito material guardado que a gente nunca utilizou, pra você ter uma ideia, né? A gente, às vezes, vamos fazer uma foto de produto, aí fizer uma foto, putz, a gente não gostou da foto de produto, vamos passar para uma outra foto, sabe? Vamos pensar numa outra ideia. Então, a responsabilidade de estar no palco do conferência é muito grande. A gente sabe que ali a gente tem muito diretor de arte, muito cara velho de design ali, muita gente competente. A gente tem essa percepção de que estar no palco não nos faz melhor do que ninguém ali. É uma galera, cara, às vezes eu converso com o pessoal, assim, eu vejo uma galera com um nível muito alto. E então a gente tem essa preocupação de entregar um material à altura desses caras, sabe? E aí tem uma galera boa ali, bicho. Tem uma galera legal. Não, tem uma galera boa e, bom, eu sou exemplo disso, você tem o Loreto. Muito do que está lá no palco é gente que estava num outro ano ali sentado assistindo. Que mostrou potencial, mostrou conhecimento, mostrou criatividade para poder subir no palco. Em 2010, foi 2010 que a gente ganhou a camiseta? Sim. Acho que foi. Aquela camiseta azul do Photoshop Conference, né? Não, foi... Não lembro se foi 2010 ou 2015, eu fiquei na dúvida. 2013. Agora. 2013 que foi o de 10 anos. Que foi, boa, que foi lá no Rebouças das clínicas ainda, isso, Eu lembro que lá foi o primeiro ano, foi o ano da camiseta, foi o meu primeiro ano. E eu lembro que eu cheguei, e eu pesquisei sobre os palestrantes e tal, aí eu lembro que eu cheguei no lobby, assim, e já vi 2, 3 palestrantes. Falei, cara, que lugar louco. O cara é palestrante, o cara tá no lobby junto com os conferencistas, que é isso? E eu ganhei aquela camiseta, não sabia se eu vestia a camiseta na hora, porque a minha vontade era pôr a camiseta, sabe? Falei, nossa, eu tô dentro do Photoshop Conference. Cara, era uma alegria. A hora que abriu aquela porta, eu vi aquele teatro, assim, o Photoshop estampado lá. Cara, eu lembro dessa emoção até hoje, assim, como aquilo foi importante para mim. A primeira palestra que eu assisti foi do Leandro Neves. Inclusive, falei com ele hoje que ele é meu eterno crush. A gente se lembrou aí de que nós somos crush um do outro, que é um cara que eu tenho uma admiração, putz, fora do normal. Assim. É um cara muito foda. Em tudo que ele faz, o que ele põe a mão, assim, ele transforma, ele é incrível, sabe? Ele é incrível. É um cara incrível. E explica de uma sensibilidade uma coisa tão simples, né? Ele explica de uma maneira que é tão gostoso de ouvir, assim.
E eu lembro que eu assisti a palestra dele, aí depois veio o Ale. Cara, eu lembro do Daniel Xavier também, o cara que palestrou. Nossa, eu tava nesse aí, cara. Poxa. Que foi ele fez o Big Mac, né? Ele mostrou Fez o Big Mac. TikTok, Ele trocou, eu lembro que ele trocou a carne, era foto de hambúrguer de frango e trocou por hambúrguer de carne. É verdade, foi isso mesmo. Ele, tipo, eu lembro assim, não, é porque o McDonald's não tinha grana para fazer outra foto, entendeu? Imagina nós. Agora o McDonald's não tem grana para fazer uma foto. Cara, eu lembro daquilo assim, e eu me lembro que a minha sensação, eu não queria que aquilo acabasse, sabe? Eu não sei se você sente isso, mas quando chega no segundo dia do Photoshop Conference, para mim fala, cara, agora eu já passei da metade. É uma sensação de alegria e tristeza ao mesmo tempo, você fala, só daqui 1 ano agora que a gente vai ver de novo todo mundo e encontrar com a galera e, né, ver... cara, é a UTI do Photoshop, assim, a gente tem Photoshop 3 dias, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, e é uma quantidade de informação gigantesca. Cometi aqueles erros que todo mundo que vai pela primeira vez no Photoshop Conference faz, de querer anotar tudo, né? Eu queria anotar tudo, e eu perdi a explicação, porque o cara estava falando, eu queria anotar as coisas, só me dava mal. Aí no segundo ano você já desencana, você fala, não vou mais anotar nada, vou só prestar atenção agora. Enfim, cara, o Photoshop Conference é literalmente um divisor de águas na minha vida e na minha carreira. Na minha vida, porque lá eu fiz amigos de verdade, como você, como o Loreto, como o Ale, como o Neves, Leandro Neves, como outros caras, Léo, Cauê, enfim. Uma galera Davidson Pinheiro, que é um cara incrível também. São pessoas que eu levo para a vida, assim. E a quantidade de informação que eu carrego daquilo ali é gigantesca. Sabe? Eu consigo aplicar cada uma daquelas palestras, eu acabo pensando um pouco daquilo e botando na minha vida profissional, botando na minha vida como instrutor, que isso é muito importante. Quem nunca se impactou com a maneira do Ale explicar as coisas, né, cara? O Ale explica as coisas de uma forma que tudo fica claro, fica óbvio e fica nítido. E, cara, é lógico que eu peguei essa maestria do cara e falei, deixa eu levar isso para minha vida como instrutor, deixa eu tentar fazer dessa forma também. Enfim. Exatamente. Eu digo que muito do que eu ensino e de como ensino vem dele. Pois é. E não é puxação de saco, cara, porque todo mundo que eu conheço, que conhece o Ale, fala a mesma coisa do cara, sabe? Enfim, vou ficar rasgando cedo aqui para ele também. Pô. Não, mas é verdade. Eu sempre falo para ele, cara, o Ale, o cara que você vê lá no palco, é exatamente o cara que tu vai sentar ali do lado depois de conversar, ele é a mesma pessoa, para ele não tem rico, não tem pobre, não tem quem sabe mais e quem sabe menos, ele é o mesmo o tempo todo. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. E assim, a generosidade do cara, né? Porque eu lembro que depois de um tempo eu cheguei pro Ale e falei, pô, Ale, eu queria que você fosse palestrar no meu evento lá em Piracicaba, sabe? Ele falou, claro, quando é? Vamos ver na minha agenda aqui. Eu me assustei com a atitude dele. Como assim já vai ver na agenda? Já vai acertar? Já vai... Nossa, que incrível isso. E era um cara que ele nem conhecia, né? Que ele nem tinha contato. Enfim. Olha lá a imagem que a gente fez junto lá. Essa foi verdade. Esses fizeram junto, mostraram... No segundo ano, essa do segundo, eu fiz questão de trazer ela para cá para deixar aí. E aqui é meu escritóriozinho que eu ainda estou montando e tal. E... Enfim, cara, devo muito a esse cara, tenho muito orgulho de tudo que eu já fiz com ele, tenho realmente essa divisão, sabe? Antes do Photoshop Conference, depois do Photoshop Conference. E acho que eu vou estar lá a gente vai estar lá, né, com 80 anos, sentando na primeira fileira e querendo aprender mais. Ele fala o quê? Brush? High pass, né? High pass. Beleza, brother. E aí, separou então uma coisinha para mostrar aqui para galera, para dar um gostinho pro povo? Cara, eu separei um negócio que fez uma diferença gigantesca no meu processo, no meu fluxo, que é uma coisa aparentemente muito simples e que está fazendo toda a diferença em tudo que eu estou fazendo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Muito bom.
Bom, dentro do processo de importação, além de todos os conceitos, por exemplo, de taguear as imagens, de você fazer um processo de organização e tudo mais. Bom, primeiro eu tenho aqui as minhas pastas, né, onde eu estou guardando as minhas fotos, que é onde eu determinei isso lá no processo de importação e tal. E uma coisa que veio dentro do processo novo, além de você poder utilizar as coleções, para quem nunca viu, nunca entendeu direito como é que funcionam as coleções, é como se você pudesse separar em partes as coisas que você tem. Né? Então, às vezes eu tenho dentro de um cartão de memória um casamento X. Então, esse casamento, eu vou lá e determino esse casamento como sendo o casamento do Júnior e da... Nani. Eu ia falar Nina, aí eu já ia apanhar aqui. Da Nani. Aí eu coloco lá Júnior e Nani, ou Nani e Júnior. O que acontece? Quando a gente determina as coisas a partir, por exemplo, de data, fica difícil a gente lembrar daquele evento especificamente e tudo mais. Então, o que eu faço? Além de determinar por datas no processo de importação das pastas, eu também faço um processo de coleção, onde eu posso determinar essas coleções a partir de nomes que eu queira dar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Andressa, que foi uma sessão de gestante que eu fiz, e aí eu posso lá pegar as fotos que eu mais gostei, determinar quais são as fotos, eu posso ir tagueando por estrelas, então são as fotos que eu mais me identifiquei, as fotos que eu quero postar, ou as fotos que eu quero fazer o álbum, enfim, você determina como essa dinâmica acontece. Tem até algumas fotos que eu fiz umas brincadeiras aqui, deixa eu achar. Se eu colocar 5 estrelas, vai aparecer? Não vai aparecer. Mas, enfim, aonde eu quero chegar com tudo isso é o seguinte. Dentro desse processo, às vezes fica difícil a gente definir no fluxo de trabalho aquilo que já está pronto, aquilo que está em edição, aquilo que ainda não foi aprovado pelo cliente, aquilo que você ainda precisa revisar, ainda precisa aprovar, enfim. Você pode determinar esse fluxo da maneira como você quiser. O grande lance é que nessa nova versão a gente tem como fazer isso de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque agora, dentro das coleções, além de você conseguir, então, gerar uma coleção, é só apertando aqui no maisinho, criar uma coleção e determinar quais são as imagens que vêm para essa coleção. Você pode fazer isso a partir do drag and drop ou selecionar, né, dentro da pasta, por exemplo. Eu já seleciono as fotos que eu quero e aí crio essa seleção de coleções a partir dessa seleção que eu fiz previamente. Mas, além disso, qual que é o grande lance? Que agora a gente pode adicionar um label, ou seja, uma etiqueta de cor, para cada uma dessas pastas, dessas coleções. Então, por exemplo, eu já até fiz um processo de editar essas cores, onde eu tenho aqui, por exemplo, editar. Então, editar, ele vai mostrar para mim uma tagzinha vermelha. Então, se esse material tivesse que ainda editar, ele estaria vermelho. Aí eu posso colocar aqui também como em processo. Olha lá, em processo fica amarelinho. Ou quero determinar lá como sendo finalizadas. Finalizadas está verde. Então, o que acontece? A partir desse processo, vamos supor que eu vou colocar aqui, essa é uma foto que essa é uma coleção que está em processo aqui, ó. Então, eu sei que essa pasta eu já finalizei, já é um material entregue, finalizado, acabou, não preciso mais fazer nada. Aqui não, aqui eu ainda estou editando. Por exemplo, vermelha que eu estou esperando a escolha do cliente, ou violeta. Estou esperando a escolha do cliente. Então, o cliente ainda está escolhendo as fotos. No caso, às vezes, de foto de retrato, de foto de gestante, às vezes a cliente faz esse processo de escolha. Então, eu consigo visualmente enxergar quem ainda está para editar, quem ainda já está em processo, quem já finalizou. Então, isso visualmente fica muito mais fácil. Bom, e para a gente editar aquilo que a gente quer de cor dentro dessas pastas de coleção, então a gente vai lá em metadata, e aí dentro de metadata a gente tem ali o Color Label Set. Aqui dentro a gente tem Bridge Default, ou seja, ele vai carregar as informações que vieram lá do Bridge, por exemplo, ou as do Lightroom,
E aí você pode, inclusive, editar aqui. Ó. Então, olha que legal. Aqui eu tenho, primeiro, nas imagens, nas pastas e nas coleções. Aonde eu estou é justamente no processo de coleções. E aqui eu posso editar uma por uma, sendo que vermelho é editar, amarelo é em processo, verde são as finalizadas, azul, na verdade, eu acabei não utilizando, porque não tinha mais o que colocar, e aí eu achei a opção aqui de colocar, sendo roxa, em escolha. No começo, você acaba se perdendo um pouco, fala, putz, o que é o vermelho mesmo? O que é o verde mesmo? Mas depois de um tempo vai. Nada impede também de você usar só as três aqui, por exemplo, editar, em processo e finalizado, né? Lembrando que agora você também pode colocar isso dentro das pastas. Eu preferi trabalhar sempre por coleções e tem um motivo importante do porquê disso. Perceba que eu estou dentro da área de library e estou vendo coleções. Se eu for para develop, eu continuo vendo coleções. Se eu for para book, eu continuo vendo coleções. Então, assim, independente do lugar onde eu esteja dentro do Lightroom, eu consigo sempre enxergar a parte de coleções. A parte de slideshow também, que é uma parte que eu uso bastante, também aparece coleções. Então, eu prefiro trabalhar dentro do processo organizacional aí do meu fluxo, dentro de coleções, e aí lá dentro eu utilizo os Colors Label Set para justamente definir quem está pronto, quem ainda está para editar, quem ainda... E isso visualmente fica muito mais fácil de ser organizado. Né? Então, você tinha me pedido uma dica rápida, isso foi uma coisa que mexeu muito com o meu fluxo, porque a gente é muito visual, né? Quem trabalha com design, quem trabalha com foto, quem trabalha com vídeo, é muito visual. Então, enxergar isso de forma visual, lembrando que o Bridge também tem esse recurso. Né? Então, é importante lembrar disso também. Mas enxergar as coisas de forma visual facilitar a minha vida absurdamente. Então, Sim. acho que essa é uma dica interessante. Não, com certeza, porque a parte de curadoria, da gente ir ali já dar os labels, já separar o que vale a pena ser mostrado para o cliente, o que a gente passa no nosso crivo crítico, é importante, né? Sim, sim. E depois de ter o controle do processo. Por exemplo, o que eu faço basicamente é praticamente a mesma coisa, a única coisa é que eu uso o azul. Ah, legal. Bacana, o azul para mim o azul para mim é o material finalizado e o legal. verde é o finalizado e aprovado pelo... Aí, ó, bacana, mais um recurso. O grande lance é que você pode personalizar da maneira como você quiser. Isso é sensacional. Exato. Então, se você cara, você é palmeirense, quer botar o verde para outra coisa, pode... E o mais legal, né, assim, Júnior, que aqui, dentro da parte de library, por exemplo, você tem os atributos de metadata que você pode colocar dentro da foto também. Então, todas essas fotos que já estão finalizadas, se você quiser, você pode repassar essa mesma informação de cor para todas as fotos e na hora de um atributo, você vai buscar justamente por cor, por exemplo. Né? Então, eu quero todas as fotos finalizadas. Você já sabe que essas fotos já estão entregues, finalizadas, enfim. É a maneira como você vai organizar isso. De novo, você pode fazer isso nas coleções, também pode fazer isso nas pastas e também pode fazer isso nas fotos. Só cuidado para não ficar uma bagunça aí, ter muita informação e depois você não se entender com isso. Exato. Seria até legal, se for o caso, faz um post-itzinho com as cores e o que significa cada cor, principalmente no começo, para você entender como as coisas estão acontecendo, porque depois fica fácil, depois é mais tranquilo. Isso, depois que você cria o seu método, né? Hoje, eu até ultimamente nem troco mais os nomes, eu troco só para mostrar em curso, em treinamentos, mas no meu computador eu nem troco porque eu já tenho a minha associação é pela cor. Então fica fácil, né? Depois de um tempo você vai tranquilo, não tem... porque como é uma associação que você cria, você memoriza mais rápido, depois você vai. Exatamente. E até quero fazer uma pergunta ali, como o DedV ele tem várias imagens marcadas como rejeitadas, outras sinalizadas. Por quanto tempo você guarda as rejeitadas ali? Você guarda tudo, depois, tipo, entregou o job, as rejeitadas vou guardar só as sinalizadas por um tempo? Cara, eu vou confessar uma coisa agora para você, que uma galera vai me criticar, tenho certeza disso, mas tranquilo, não tem problema.
Tu é um acumulador. Sou extremamente apegado às minhas imagens, cara. Só pra você ter uma ideia. Eu comecei a fotografar profissionalmente, meus primeiros ensaios de gestante e tal, em 2008. Eu tenho até hoje tudo isso guardado, cara. Tudo isso. Então, se eu quiser... E assim, guardado em RAW ainda. Se eu quiser pegar o RAW do arquivo, eu tenho isso guardado em RAW desde 2008. E eu pretendo continuar dessa forma. Eu pretendo continuar fazendo isso. Eu fiquei apegado a tudo isso e não quero me desfazer. Enfim. Não sei se isso é certo ou errado. Ele deve ter guardado até aquele clique do pé que ele fez sem querer, deve estar guardado. Não, tenho tudo, cara, tenho tudo. Eu sou extremamente chato com o lance, inclusive, de renomeação dos arquivos. Eu tenho os meus arquivos todos renomeados, então o arquivo que não está renomeado foi o arquivo que não foi importado ainda. Isso desde sempre eu faço assim, então eu consigo olhar para o meu HD e saber que aquilo é o cru que nem foi importado ainda, ou saber que aquilo já é exportação, enfim. É insanidade. Eu sou extremamente encanado com isso. E isso começou, na verdade, com as minhas filhas, cara, porque eu comecei a fotografar muito as minhas filhas, e aí tinha às vezes foto borrada, né? No começo você faz uma pior que a outra, né? E aí eu tinha umas fotos super borradas, assim, e eu falava, não, cara, se um dia, sei lá, acontecer alguma coisa, eu tenho foto delas até foto borrada vai valer, entendeu? Então eu tenho tudo, eu guardo tudo. Eu sou um acumulador. Aí ele velhinho, filha, tá vendo? Esse borrão aqui é você. Pois então, não tem muito jeito, cara. Talvez uma coisa que eu tenho que trabalhar. Imagina a quantidade de HD que eu tenho, né? De 2008 para cá, de 2016 para cá, são 4 teras por ano que eu venho utilizando de imagem. Isso sem contar a parte de vídeo, cara, porque a parte de vídeo está em outro sistema, está em outro processo, assim, pensando só em foto. Então, 4 teras por ano, cara, se você abrir meu armário ali, você cai duro com a quantidade. Cada ano eu tenho pelo menos 2 HDs. O que acontece? No ano atual, eu tenho um HD de transporte, que é um HD que eu levo comigo para cima e para baixo. Esse HD, se ele cair no chão e parar de funcionar, tá tudo certo, vida que segue. Aí eu tenho mais 2 HDs fazendo backup disso, mais o NAS e mais a nuvem. É neurose, né? Total, assim. Só que aí depois que esse ano passa, eu tenho só a cópia e o original. Então, para cada ano, de 2008 para cá, eu tenho pelo menos 2 HDs por ano. De 2016 para cá, são 4 HDs. Então, você imagina o que é meu armário de HD externo ali. Até a tampa. É insanidade total. Cara, eu fiz uma live em janeiro. Cara, foi um monte de RAW pro estúdio. Cara, só peguei, eu exportei lá um JPEGzão em alta. Tchau pro RAW. Eu disse, não, vou economizar disco. Não, e tem aquela coisa assim, não, um dia eu posso querer editar essa foto de novo, né? Imagina quando eu vou pegar uma foto de 2008 de novo para editar, velho, jamais, né? Eu vou fazer isso. Com tanta foto para editar aqui, vou parar para editar uma foto de 2008. Cara, eu só nem guardei... época de coronavírus, né? Como a gente é instrutor, eu só guardei alguns RAWs de... Não, essa aqui é massa para usar no curso ainda. Essa fica o RAW. Todas as outras, cara, meu Lightroom veio sem fogo, assim. Eu peguei assim, peguei o catálogo lá, sei lá, 20 mil fotos. Faz JPEG disso tudo. Imagina só. Pois mas bem eu meio nessa pegada também. Eu tô meio que nessa. Mas é uma coisa que é mais forte que eu. Não consigo me desfazer do negócio. E aí eu fico com as fotos aí paradas. Nem fala, eu tô com um HD aqui que já tá berrando ali. Tá com 100 GB livre. Já tô tendo que comprar mais um. Pois dá vontade de jogar umas fotos fora e sei lá, né? Rodrigão, cara, muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado a você, Júnior. Sempre conte legal comigo sempre. Ideia contigo, compartilhar aí com a galera que vai assistir a gente. E eu vou sacanear aqui com a galera. Galerinha,
E vem, pronto. Lembre-se que um elefante nunca esquece. Photoshop Conference 2020, bora lá participar. Vai ter o link aqui na descrição para você acompanhar. Vai estar o Rodrigão lá, vai ter eu, Boa. vai estar a Rafaela Pluma, que já foi entrevistada, o Rafael Falcone, o Henrique Ribas, mais uma galera ali. E acompanha no canal, tem as outras imagens aí pela frente. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Valeu. Rodrigão, dá o teu recado aí pra galera e É isso aí. Espero todo mundo lá no Photoshop Conference. Converse com a gente, troque ideia. A gente vai estar lá justamente para isso. Para a gente é sempre um prazer trocar ideia com todo mundo. Photoshop Conference adiado, ainda com a data não oficializada, mas provavelmente essa semana a gente já tem tudo oficializado. E é isso. Esperamos aí que todo mundo fique em casa por esse período de resguardo aí, coronavírus seja só um passado que ficou para trás aí, com toda a tristeza peculiar, mas que a gente consiga crescer também nesse momento, entender algumas coisas. Está sendo importante para um monte de coisa também. Né? Show. Valeu, galera. Abração. Até o próximo. Valeu.